Olá, vamos a mais uma aula da série Instrumentação Industrial. Incerteza da medição. Vamos tratar das técnicas para análise quantitativa do erro. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! O assunto é complexo e exige um entendimento dos algarismos significativos, de erros de medição, aplicar os conceitos de análise quantitativa para determinação da incerteza e completar os conceitos envolvendo a incerteza da medição no contexto da NBR ISO 9001-2015, item 7.5.1. Um estudo quantitativo do erro envolverá um estudo da probabilidade e da estatística. A teoria da probabilidade é o estudo matemático na quantificação da aleatoriedade e incerteza de eventos na natureza. Já a estatística é a ciência da coleta, descrição e análise de dados. Há uma interligação entre essas duas áreas de ciências que lidam com o que é aleatório. A instrumentação é a ciência que aplica e desenvolve técnicas de medição, indicação, registro e controle de processos de fabricação, visando a otimização na eficiência desses processos. Medir corretamente uma variável para controle automático ou para registro histórico ou simplesmente para proteção, precisamos conhecer o que significa o termo medir corretamente. Uma medição é carregada de uma série de conceitos e o primeiro e mais importante é o erro apresentado durante uma medição. A pirâmide da automação apresenta um alto acoplamento entre as operações industriais. Uma informação que foi medida de forma errada ou uma informação, uma variável com erro, ela será propagada até o nível executivo, gerando erros irreparáveis para todo o sistema, inclusive o financeiro. Esse módulo tratará exclusivamente da análise quantitativa do erro, envolvendo a análise estatística, probabilidade de erros, erro limite e a definição de incerteza da medição, segundo a NBR ISO 9001. Existem muitas questões envolvidas em uma medição. Onde está o erro da medição? O valor medido está errado? A medição está errada? A interpretação da medição está errada? O aparelho medidor é adequado? Vamos tentar responder essas questões no decorrer desse módulo. Estatística. Isso mesmo. A análise estatística permite a determinação analítica do grau de incerteza do resultado. Para isso, teremos que calcular a média aritmética, que é o somatório das amostras dividido pelo número de amostra. Passaremos pelo desvio da média, que é pegar cada amostra e subtrair a média. Isso para todas as amostras. O desvio médio, que é o somatório do módulo dividido pelo número de amostra. É interessante observar que o somatório dos desvios da média, levando em consideração o sinal, não o módulo, será sempre zero. E, enfim, a chave para o cálculo da incerteza, que é o desvio padrão, que pode ser populacional ou amostral. O desvio padrão populacional é usado quando temos valores para todos os elementos da população. Por exemplo, o desvio padrão das notas dos alunos de uma turma. Já o desvio padrão da amostra, ou amostral, é usado quando temos uma amostra da população e queremos fazer uma inferência para toda a população. Vamos na prática, que fica mais fácil. Várias medidas de corrente elétrica foram efetuadas por 6 observadores independentes e registradas como 12,80 mA, 12,20 mA, 12,50 mA, 13,10 mA, 12,90 mA,
12,40 mA. Está pedindo para calcular o desvio padrão da medida. Não é obrigatório fazer o exercício usando essa tabela que eu usei, mas preste atenção como ela ajuda. Na primeira coluna, eu vou listar todas as amostras e ao final já vou registrar a média. Na coluna do meio, ou segunda coluna, vou calcular o desvio da média, ou seja, para cada amostra vou subtrair a média e ao final teremos o seu somatório. E na terceira coluna, eu vou levar ao quadrado o valor do desvio da média e ao final também teremos o somatório desse valor ao quadrado. Esse somatório será utilizado diretamente na fórmula do desvio padrão, que já é o somatório do desvio da média ao quadrado. Nós já conhecemos o somatório do desvio da média ao quadrado, que é 0,5750. Basta aplicar esse valor na fórmula do desvio padrão amostral, dividido por 5, que é o número de amostra, menos 1. Isso é igual a 0,3391 mA. Outra vantagem do desvio padrão é que ele segue a mesma unidade das amostras do exercício. O resultado final, então, será 12,65 mais ou menos 0,3391 mA. Algumas aplicações chamam a média mais ou menos o desvio padrão de incerteza da medição. As aplicações industriais evoluem um pouco mais esse cálculo e calculam a incerteza do tipo A, verificam a incerteza do tipo B no instrumento de medição e fazem a incerteza combinada. Nós veremos todos esses passos a seguir. Nesse ponto, já sabemos que a estatística é a ciência da coleta, descrição e análise de dados. Agora vamos partir para a probabilidade, que é o conjunto de regras matemáticas que são manipuladas para informar a chance do erro ocorrer. Vamos falar especificamente da distribuição normal dos erros e do erro provável. Distribuição normal dos erros. A gaussiana ou lei normal de distribuição de frequências é a base do estudo analítico dos efeitos aleatórios. Todas as observações incluem distúrbios chamados erros aleatórios, que podem ser positivos ou negativos. A probabilidade de ocorrências de erros positivos é igual à probabilidade de ocorrência de erros negativos, de modo que a probabilidade de um erro é simétrica em torno do zero. Erros pequenos são mais prováveis que erros grandes. Grandes erros, na verdade, são muito improváveis. Vamos verificar as leituras de voltagem de um determinado processo. Com uma leitura, observou-se 99,7 volts. Com 4 leituras, 99,8 volts. Com 12 leituras, 99,9 volts. Com 19 leituras, 100 volts. Com 10 leituras, 100,1 volts. Com 3 leituras, 100,2 volts. E com uma leitura, 100,3 volts. Vamos distribuir essa leitura pelo gráfico onde nós temos no eixo X as voltagens e no eixo Y as quantidades. E observe o gráfico. Após a distribuição das amostras, encontramos a distribuição normal, que visa determinar probabilidade dos eventos aleatórios quanto a certo padrão, que pode ser identificado quando observados em conjunto. O modelo gráfico da distribuição normal possui uma forma de sino e é completamente determinada pela média e desvio padrão da amostra ou população, que está tendo suas probabilidades estudadas. Ainda no assunto probabilidade de erros, vamos falar do erro provável. A área sob a curva gaussiana
de probabilidades entre limites mais ou menos infinito representa o número total de observações. Já a área sob a curva entre os limites de mais ou menos o desvio padrão apresenta os casos que diferem da média por não mais que o desvio padrão. A integração da área sob a curva dentro dos limites mais ou menos do desvio padrão fornece a totalidade dos casos dentro destes limites. Para dados normalmente dispersos, isto é, os que seguem a lei de distribuições de Gauss, cerca de 68% da totalidade dos casos estarão compreendidos entre os limites de mais ou menos o desvio padrão a partir da média. Ou seja, o erro provável é determinado por mais ou menos, sendo bem preciso, 0,6745 do desvio padrão. Também tem uma classe especial chamada erro limite. Os componentes de circuitos, resistores, capacitores e indutores, são garantidos dentro de limites percentuais relacionados com seus valores nominais. Vamos ao resistor da figura. Ele é amarelo, violeta, parece preto, mas é marrom, marrom escuro e ouro ou dourado. Vamos olhar aqui então da direita para a esquerda. Olha, procura na tabela a cor amarela. 4. Agora procura a cor violeta. 7. Então já tem 4, 7. E procura o marrom. Parece preto, mas é marrom. 1. Significa então que ele vai ser multiplicado por, ou melhor, ele vai ter 0. Então esse resistor ele é 4, 7 e 0. Ele é um resistor de 470 ohms. Procura o ouro dourado. 5%. 470 ohms, 5% de tolerância. Esse é o erro limite. O fabricante garante que o valor real desse resistor está compreendido entre 446,5 ohms e 493,5 ohms. O fabricante não está especificando o desvio padrão ou o erro provável, mas garante que o erro não é superior ao limite especificado, muito conhecido na eletrônica como tolerância. Vamos canalizar todos os conhecimentos envolvidos até agora para entendermos o que vem a ser incerteza da medição. É uma estimativa que quantifica a confiabilidade do resultado de uma medição. Quanto maior a incerteza, tanto menor será a confiabilidade desse resultado. É importante destacar que incerteza não é erro. O cálculo do erro depende de conhecermos o valor verdadeiro da variável medida. Já a incerteza não tem esse tipo de restrição. A incerteza da medição de uma malha de instrumentação é encontrada na literatura como desvio padrão da média das medições de uma malha de controle de processo. Porém, quando o assunto se aproxima das práticas aplicadas em laboratórios especializados em calibração/verificação de instrumentos de processo, o assunto se estende muito, surgindo conceitos e definições mais especializados, exigindo um aprofundamento. Não se assuste e nem julgue errado se na academia alguém calcular o desvio padrão, ou o erro provável, ou o erro limite e chamar de incerteza. Mas com certeza, lá na indústria, esse termo incerteza da medição envolverá incerteza do tipo A, incerteza do tipo B, incerteza padrão combinada, incerteza expandida, pois esses são regidos pela ISO 9001. Porém, todas essas 4 formas de calcular a incerteza dependem do desvio padrão. Lá na indústria, não podemos nos dar por satisfeitos calculando apenas o desvio padrão das amostras. Lá nós vamos calcular a incerteza do tipo A, que nesse caso depende exclusivamente do desvio padrão, que é o desvio padrão dividido pela raiz da quantidade de amostras. Depois nós determinamos a incerteza do tipo B, que é basicamente a incerteza imposta pelo equipamento de medição que você usou para fazer as medições das amostras.
Pode ser um certificado de calibração, pode ser uma informação retirada do manual. O importante é que ela vai ser combinada com a incerteza do tipo A, através da raiz da soma dos quadrados da incerteza do tipo A mais a incerteza do tipo B, ou seja, incerteza do tipo A ao quadrado mais incerteza do tipo B ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, nos dará a incerteza combinada. Bom, o assunto se estende até a incerteza expandida, que é a incerteza de medição combinada multiplicada pelo fator K. A incerteza combinada, ela é universalmente usada para expressar a incerteza de um resultado de medição. Porém, frequentemente é necessário apresentar uma medida de incerteza que defina um intervalo sobre o resultado de medição. Nesse caso, usamos a incerteza expandida, que é a multiplicação da incerteza combinada pelo fator K. Vale lembrar que a incerteza do tipo A representa a precisão do equipamento de medição, pois mede o grau de afastamento entre as amostras. E a incerteza do tipo B, como ela vem do equipamento, ela está se referindo à exatidão. São conceitos que já foram trabalhados anteriormente. Por que tudo isso? O requisito 7.5.1 da norma ISO 9001 aborda os cuidados que a empresa deve ter quanto aos seus recursos de monitoramento e medição. Esta norma diz que, quando a rastreabilidade de medição for um requisito, os equipamentos de medição devem ser verificados ou calibrados, identificados para determinar sua situação e salvaguardados contra danos ou deterioração. Olha como a rastreabilidade é importante. O minério de ferro e o carvão lá no início do processo, que entra na sintetização, na coqueria, vai para o alto forno, que sai gusa e entra na cearia, que sai aço líquido, que entra no lingotamento e começa a ir para um processo que vai para a laminação, até virar uma bobina. Essa bobina, ela será transportada pelos meios logísticos, que pode ser trem, pode ser navio, pode ser caminhão, e que vai virar um produto nas empresas que são responsáveis por fabricação de geladeiras, fogões, armários, até a empresa automobilística. Agora imagina um carro com 2 anos de uso começa a enferrujar do nada. Você tem que voltar todo esse processo e com certeza aconteceu algum problema lá dentro do processo siderúrgico. Então, rastreabilidade é o processo que garante a informação ao longo do tempo, tanto no processo direto quanto no processo reverso. Chamamos de logística direta e logística reversa, fluxo de material e fluxo de informação. Esse item trata da rastreabilidade dos equipamentos de campos que fornecem informações de processo através de medições. São sensores e atuadores que atuam diretamente na manipulação e ciclo de vida do produto. Trata-se de um requisito necessário para garantir a conformidade do produto ou serviço. Por exemplo, um forno de placas que aquece placas para serem laminadas pelo laminador de tiras a quente de uma siderúrgica deve garantir que a placa foi aquecida pelo tempo e temperaturas corretas para que a placa possa ser laminada sem prejudicar o equipamento da frente, mantendo a qualidade esperada para o produto. É importante destacar também que a norma ISO 9001 traz como obrigatoriedade da empresa a retenção de informação documentada com evidência que os recursos de monitoramento e medição estão apropriados para uso, ou seja, a organização deve arquivar os certificados de calibração e as fichas de verificação. Ufa! Chegamos ao fim do módulo Teoria dos Erros. Fizemos uma análise quantitativa do erro e um estudo da NBR ISO 9001, item que trata da rastreabilidade do produto. Calculamos a incerteza de medição. Até o próximo módulo e muito obrigado.